Olá, amigos do canal ASA, mais uma vez obrigado, Robert, pelo convite. Esse é um vídeo para fazer um follow-up a respeito do primeiro vídeo da nova descoberta do MH370. Muitas perguntas foram feitas no chat do próprio vídeo, então isso é para responder algumas das perguntas e algumas das considerações que foram feitas. Bem, toda nova evidência que é descoberta a respeito de alguma situação que aconteceu no espaço aéreo, ou no ambiente, ou com os pilotos, ou com a aeronave, ou com a empresa, ou seja qual for a parte envolvida do voo, ela tem relevância. A gente precisa investigar para saber se isso afetou ou não o voo. Então a gente não pode descartar qualquer coisa, por mais às vezes bobo que seja, ou menos relevante do que seja, porque às vezes você, numa nova informação, você consegue achar um fiapo que você puxa e aí você descobre uma informação maior. Então, toda vez que a gente tem alguma coisa que envolve sistemas militares, envolvimento de alguma coisa para defesa ou ataque, a gente tem que envolver quem entende mais disso, porque a ideia do NTSB é investigar acidentes aeronáuticos no ambiente civil e não no ambiente militar. Então, quando a USAF, a Força Aérea Americana, ela entra no circuito, ela tem mais propriedade para dizer se aquilo tem tanta relevância ou não. Claro que os investigadores civis vão perguntar a respeito de algumas aplicações do que pode ter acontecido e cabe a eles a dizer se isso é tão relevante ou não, mas nós também temos que fazer a nossa due diligence de entender o escrutínio, de entender se aquilo realmente é ou não é relevante. Então é uma troca de informações. Então, o GPS, jamming e spoofing, ele tem duas funções. Ele pode ser usado como um escudo para proteger uma área de vigilância de satélite, vigilância de aeronaves que vão em altas altitudes, como os drones, que têm capacidade de voar mais alto e com câmeras e também com sensores conseguir ver alguma coisa que você está tentando proteger. A outra é usar como uma arma. Você pode selecionar uma aeronave que você quer que aconteça um bloqueio de GPS, ou que você consiga convencer o GPS que ele está numa posição que ele não está para algum fim militar, ou seja lá o que for. Então, se houve um grande evento nesse dia, esse evento, a primeira pergunta que foi feita para a USAF, esse evento foi para o MH370 ser desviado ou não. Então agora a USAF está tentando descobrir se os satélites que estavam voando naquela região, eles estavam sendo remanejados para atacar o MH370. Porque muito tempo já se passou, esse é um trabalho difícil e mais complicado. Você tem que dispor de pessoas, de equipamento, de tempo, e muitos dados têm que ser cross-checados para que a gente consiga ver realmente o que estava acontecendo naquela área. Se chegar num ponto de que isso se torne de interesse da defesa dos Estados Unidos ou de algum país, talvez a gente seja cortado fora da investigação, porque se torna uma questão entre estados e uma questão militar. Então, talvez, se isso for provado que realmente era um ataque ao MH370, talvez a gente não possa mais participar da investigação, passa a ser uma investigação dentro do domínio militar e depois, com o tempo, talvez eles possam dizer ou não o que aconteceu. Eu acredito que sim, que haverá uma divulgação dessa parte, porque é de interesse do público saber de que se o avião foi realmente ou não afetado, mas isso é só uma extrapolação. Uma das ideias que pode ter acontecido era que o MH370 estava fazendo seu voo normal e ele entrou num teatro de batalha, onde o spoofing e o jamming estavam acontecendo. Ele pode ter sofrido o que a gente chama de casualidade de guerra. Infelizmente essas coisas acontecem. Outro avião até da própria Malaysia acabou sendo alvejado por um míssil durante o início da guerra da Ucrânia contra a Rússia, e a gente não pode descartar nada. Um dos nossos investigadores uma vez falou uma coisa e eu concordo com ele. O caso do MH370 é como se você tivesse pego um quebra-cabeça de 5.000 peças, batesse ele dentro de um liquidificador e tentasse montar ele. Então,
cada vez mais a gente tenta investigar esse caso e todas as possíveis variantes, elas têm algumas provas ou indícios de que aquilo realmente foi o que aconteceu. Então, o NTSB e os investigadores das outras partes, eles sempre tentam tornar neutro a ter tendências a ir para alguma direção. A gente tem que ir aonde as provas mostram e tentar esgotar todas as possibilidades. Uma das coisas que foram perguntadas é a respeito do sistema inercial e do sistema GPS. O sistema inercial e o GPS, eles trabalham conjuntos. Eles fazem uma coisa que na Airbus eles chamam de G-Peers, que seria uma posição criada com a função GPS e uma outra criada com a função inercial. Quando a gente entra no avião, os aviões de hoje em dia, você, quando pega o avião, está parado há muito tempo, os inerciais eles vão estar provavelmente desligados porque eles são a gente chama de heavy user, eles usam bastante eletricidade do avião. Então, por default, a gente desliga os inerciais quando o avião não vai voar por muito tempo, para evitar dele estar ali consumindo energia e se a gente perder a fonte de energia principal e ficar apenas na bateria, para ele não ficar drenando a bateria. Quando a gente liga o inercial, a empresa aérea, o fabricante, você tem várias vertentes dos procedimentos que podem ser usados, diz que você pode ou usar o sinal de GPS, isso eu estou falando há um bom tempo atrás, antes de mais publicações a respeito de GPS spoofing e jamming terem sido desenvolvidos, porque, abrindo parênteses, esses sistemas, esse ataque, antes de se tornar uma coisa tão corriqueira, as empresas fabricantes elas tinham apenas 1 ou 2 procedimentos de metade de uma folha para poder te ajudar a auxiliar numa situação dessa. Agora que isso está se tornando uma coisa mundial, esses procedimentos receberam vários updates e recentemente saiu mais um para a Airbus, que agora se torna um procedimento de 3, 4 páginas. Então, eles vendo que a coisa está se tornando mais corriqueira, isso precisa de uma atenção maior. Então, voltando à época do MH370, era normal naquela época você alinhar o seu inercial pela posição do GPS. Caso você não quisesse usar a posição do GPS, você podia usar, a gente tem uma carta que diz qual é a posição geográfica daquela posição no pátio, e a gente botava dentro do computador, apertava o botão e ele alinhava pelo aquilo que eu estava dizendo e não pelo GPS. Como já houveram alguns erros no passado, isso acabava criando problemas na sua posição, as empresas criavam procedimentos dizendo, olha, se está com o GPS ali tudo ok em solo, você pode deixar ele alinhado pela posição do GPS, porque a posição do GPS pode ser muitas vezes mais acurada do que a posição do gate, no caso. Então, você tendo um ataque que já começou em solo, o seu GPS já está dando uma informação errônea para o seu inercial para começar a sua, como é o nome? Seu start e a sua geolocalização com uma posição errônea. Existem alguns safety guards dentro do inercial, mas quem te ataca sabe que isso existe. Então, quem te ataca prepara o ataque para vamos dizer, o MH370 foi realmente o alvo de um ataque. Então, ele desde ali, na hora que ele inicializou a sua posição no solo pelo GPS, ele eu vou mentir para ele tantos graus, minutos, segundos na posição errada, que depois, quando eu começar o ataque em voo, vai ser mais fácil de confundir a tripulação. Então, você decola e você está recebendo, o seu avião acha que você está numa posição, mas na verdade você não está naquela posição. Uma das vertentes, que depois dessa informação ter sido divulgada, é de que quando o avião está voando para a direita, indo em direção ao leste, ele possa a tripulação ter achado olha, a gente está indo para o lugar errado, a gente tem que voltar para a posição que a gente passou anterior para poder se relocalizar ou voltar. E quando ele volta para a esquerda indo para o oeste, ele volta para uma proa mais a oeste para o norte, o que poderia ter sido ocasionado pelo ataque em solo e um ataque em voo. Isso tudo é uma conjectura, mas a gente não pode deixar de tentar seguir essa pista. Você tem um documento da ICAO, que é o DOC 9613, que fala a respeito do que você pode ter de erro
dentro do seu GPS voando no que a gente chama de rotas RNAV e RNP. Quando você voa dentro do oceano, você pode ter RNP4, RNAV4 e RNAV10. Significa que você pode estar do seu eixo até 5 milhas cada lado, o que daria metade do seu indicador do CDI de erro, e podendo chegar até 10 milhas, que estaria por algum tempo, que estaria dentro do seu erro. Você, tendo ainda essa margem a mais, você poderia enganar ainda mais a tripulação a voar uma posição errada e tirar eles do curso. Uma outra coisa que foi perguntado foi a respeito do transponder. Quando você está perdido, você pode botar, ou falha de comunicação, você pode botar 2 códigos, um dizendo que você está em emergência e outro que você está dizendo que você está em falha de comunicação. Às vezes, isso a gente vê no caso do 1907, no caso da Gol, algumas empresas ou aviões, fabricantes, eles ainda têm um procedimento de você botar o seu transponder em stand-by, mudar o código e depois voltar ele para a posição on. Dependendo do que possa ter acontecido na cabine, se alguma comoção, alguma coisa estava acontecendo, às vezes o piloto que está responsável por isso esquece de voltar. Ele bota o código e esquece de botar de novo na posição on, e nisso você apaga o transponder da tela do controlador. Isso é uma coisa que não acontece muito, mas a gente tem informações, a gente tem dados que isso já aconteceu no passado. Então, a gente sem o voice recorder, a gente não sabe realmente o que aconteceu, então a gente tem que trabalhar com uma investigação de extrapolação, de possibilidades. A outra questão foi a questão do silêncio rádio, para não ser para um lado nem para o outro. Quando você tem ataque de GPS, você pode ter ataque nas frequências também. Geralmente, quando você está tendo qual o nome daquilo? A antena que está atacando você, ela pode estar em solo, ela pode estar em mar, dentro de um navio, ela pode estar em voo num avião. A quantidade de energia gerada é tão grande que acaba criando problemas e estática na frequência. Quem voa próximo de países onde eles criam esse tipo de problema, vocês, quando transmitem na frequência, vocês ficam ouvindo um barulho, como se fosse um celular tentando procurar uma faixa para se conectar, e você fica ouvindo aqueles estalos, eles são muito altos na frequência e acaba que você fica com a frequência inutilizada. Existem outros equipamentos também que bloqueiam sinal de rádio. Elas podem ser usadas por aviões e também solo ou mar, mas no caso desse avião, provavelmente deve ter sido, se foi um ataque, uma antena que estava em voo, em uma aeronave, criando barulho e interrupção na frequência que eles estavam tentando transmitir, e com isso a situação ter se desenvolvido. Se não foi um ataque, eles podem ter esquecido de tentar transmitir, isso também acontece, infelizmente acontece, e eles não conseguiram transmitir na frequência certa, tentaram transmitir alguma frequência de emergência em high frequency, e no caso várias dessas frequências elas não estão sendo monitoradas com voice recorder, então eles podem ter chamado, mas ninguém ouviu, ou porque não tinha um controlador usando aquela frequência naquela hora, ou a frequência não está sendo monitorada por um voice recorder. Infelizmente isso acontece também, mas a ideia é tentar descobrir o que aconteceu da melhor forma possível. Com essa nova informação, a gente precisa da ajuda da Força Aérea Americana e das outras forças aéreas que têm capacidade de investigação em teatros de guerra para saber o que aconteceu. A informação houve jamming e spoofing naquele dia numa grande escala. O que isso pode ter afetado o voo está sendo, aqui eu dei algumas ideias, mas está sendo discutido, e a gente acredita que mais uma peça desse quebra-cabeça foi descoberto, e com isso a gente vai conseguir ter ideia do que foi o final do voo 370.